Uma influenciadora digital conhecida por todo mundo como Barbie Humana é encontrada morta. E não em qualquer lugar, mas no apartamento de um defensor público. A polícia agora tem 3 caminhos possíveis para seguir, mas só um deles vai revelar a verdade sobre o que aconteceu na última noite dela. Para entender essa história, a gente precisa saber quem era Bárbara Jankowski Marques. Ela construiu a imagem dela em cima de uma busca assim incessante para se parecer com uma boneca Barbie. Foram 27 cirurgias plásticas, gente. Um investimento de mais de R$ 300 mil para se transformar no que ela mesma chamava de boneca desumana. E essa transformação toda, bom, ela cativou um público gigantesco. Se a gente somar as contas dela no Instagram e no TikTok, a Bárbara tinha mais de 400 mil seguidores. Isso faz dela uma figura pública, sem dúvida, conhecida e acompanhada por muita gente. Mas é exatamente aqui que a história de sucesso e transformação dá uma virada de 180 graus e bate de frente com uma realidade bem dura. A grande questão é: como uma pessoa com toda essa visibilidade acaba sem vida, em circunstâncias tão misteriosas e justo na casa de um funcionário do sistema de justiça? Bom, vamos lá. Oficialmente, o caso foi registrado pela polícia como morte suspeita. É desse ponto de partida que a investigação começa a tentar desenrolar esse novelo. Mas tá, o que isso significa na prática? Morte suspeita é o termo técnico que a polícia usa quando alguém morre de repente e a causa não é óbvia, sabe? Não dá pra saber de cara se foi um problema de saúde, um acidente ou até um crime. E é por isso que uma investigação completa se torna obrigatória. Então, vamos aos fatos. Aquilo que a gente sabe que aconteceu sem margem para dúvida. A Bárbara, com 31 anos, foi encontrada já sem vida num domingo, na casa de um defensor público na zona oeste de São Paulo. E foi ele mesmo quem chamou o socorro. Agora, o caso está nas mãos do 7º Distrito Policial para ser apurado. Certo. Agora, vamos analisar o que a polícia encontrou quando chegou no local. Porque são justamente os detalhes dessa cena que transformaram essa morte num grande mistério. O relatório da Polícia Militar pinta um quadro que é, ao mesmo tempo, clínico e bem preocupante. A Bárbara estava deitada, de barriga para cima, vestindo apenas roupas íntimas. E mais, ela tinha um ferimento visível no olho esquerdo e marcas nas costas. Cada um desses detalhes virou uma peça crucial nesse quebra-cabeça. Ok, a gente viu a cena. E as pessoas que estavam com ela, o que elas disseram? Isso nos leva direto aos depoimentos das duas únicas testemunhas, o dono da casa e uma amiga dele. O defensor público Renato Campos de Vito relatou à polícia que ele e a Bárbara consumiram drogas. Segundo a versão dele, ela adormeceu enquanto eles viam TV e quando ele percebeu que ela não se mexia mais, ele ligou para o SAMU e seguiu as instruções para tentar uma reanimação. Mas não adiantou. Já uma amiga do defensor, que esteve na casa mais cedo, mas não estava lá na hora da morte, ofereceu uma explicação para um dos ferimentos. Ela disse que viu a Bárbara escorregar e cair por volta das 4 da manhã de domingo e que essa queda teria causado a lesão no olho. E é aqui que a história ganha uma nova camada de complexidade. Os dois relatos parecem se complementar, mas eles também levantam perguntas. O defensor não mencionou a queda no depoimento dele. Já a amiga dá uma causa bem específica para a lesão no olho, que teria acontecido horas antes da morte ser constatada. Com base na cena do incidente e nesses depoimentos, a polícia agora trabalha com 3 possibilidades bem distintas. Vamos analisar cada uma delas. As 3 linhas de investigação são bem claras. Primeiro, morte natural, como um ataque cardíaco, por exemplo. Segundo, morte acidental, que poderia ter sido causada por uma overdose ou uma queda. E terceiro, homicídio, se ficar comprovado que ela foi vítima de uma agressão. E olha, cada uma dessas hipóteses leva a um caminho completamente diferente. Se for comprovada morte natural, o caso é encerrado. Se for acidental, a investigação pode apurar se alguém foi negligente. Mas se for homicídio, aí a consequência é a responsabilização criminal de quem causou a morte. Então, chegamos no ponto crucial. O que é que vai determinar qual desses caminhos a investigação vai seguir? O que pode, de fato, resolver este mistério? A chave para solucionar o caso, gente, não está mais nos depoimentos, mas sim na ciência. A direção que a investigação vai tomar depende inteiramente dos resultados dos exames periciais que estão sendo feitos no corpo da Bárbara. Para ser mais específico, a polícia está aguardando 3 peças-chave. Primeiro, o laudo microscópico, que vai dizer exatamente do que ela morreu. Segundo, o laudo toxicológico, que vai detalhar todas as substâncias que estavam no organismo dela. E, além disso, a polícia planeja ouvir de novo as testemunhas para confrontar os fatos. No fim das contas, a história da Bárbara Jankowski, que foi toda construída publicamente através de imagens, terá seu capítulo final escrito pela ciência forense. A grande questão que fica no ar é o que esses laudos vão revelar sobre o que realmente aconteceu naquele apartamento. A resposta para essa pergunta vai definir tudo